Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Boa noite, professor. Estamos ouvindo, sim. Legal. Espera mais 2 minutinhos e a gente já começa, pessoal. Boa noite, Pro. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo. Bem, pessoal, então vamos começar. Vou começar compartilhando. Então, vou compartilhar aqui. Ok? Pessoal, todo mundo está vendo aqui o Moodle na minha tela? Sim, professor. Tá. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos ver a parte administrativa. Eu vou aqui em componentes curriculares e nós vamos fazer algumas alteraçõezinhas que eu já vou explicar aqui. Antes de fazer a alteração, vamos dar uma olhada, pessoal. Nós estamos aqui na aula do dia
21, análise horizontal e vertical. 22, índice financeiro 1, índice financeiros 2, índice financeiros 3, tributos, revisão da P2 e P2. Tá? Na realidade, vocês não têm necessidade. É que para algumas turmas não tinha esse índice financeiro 3, eu acabei incorporando, empurrando um pouquinho mais para frente essas duas. O que acontece foi o seguinte, veio uma orientação da diretoria e eles alteraram a data de fechamento da nota N2 para o dia 25 do 11. Estava por volta do dia 16 do 11, eles alteraram para o 25, ou seja, a gente ganhou uma semana a mais, em outras palavras. Para algumas turmas, eu estava ultra apertado. Aquelas turmas que são de segunda e terça-feira, por conta dos feriados, pessoal, principalmente as de segunda, eu perdi muita aula. Então, inclusive eu tenho uma turma que é segunda e terça-feira, as aulas dela, e essa turma foi extremamente prejudicada, né, por conta dos feriados. E nós vamos ter um feriado no dia 2. Então, não podemos esquecer que ainda aqui, que lógico, não peguem vocês não vão ter essa aula, mas se vocês forem ver, no dia 2, segunda-feira, daqui 2 semanas, é feriado também. Então, a turma lá foi muito prejudicada. Essa esticada que eles deram, né? Eles deram uma esticada aqui de uma semana, vai dar um alívio para a gente. A grande realidade é essa. Por quê? Porque a gente estava muito apertado. Para vocês não teve problema, como vocês não são a turma, vocês são da turma de quarta e quinta-feira, tá tranquilo, tá? Eu estou até com excesso de aula, nós estamos até adiantando a N2, eu poderia ter deixado essa N2 aqui para o dia 11, eu estou adiantando para o dia 5, aliás, desculpa, do dia 11, eu podia botar dia 18, mas eu estou deixando no dia 11 mesmo, tá? Por conta que nós estamos folgados, não vou ficar também adiantando ou atrasando se não tiver necessidade, tá ok? Então, nós estamos aqui, nós vamos ter, fora a aula de hoje, mais 1, 2, 3, 4 aulas, ou seja, grosso modo, 2 semanas, praticamente, né, de aula, e aí uma revisão de P2 e a P2. Tá ok? Já estamos já praticamente nos finalmente do semestre, né? Nós estamos nos 1/3 final do semestre. Graças a Deus, deu tudo bem esse semestre, não teve grandes problemas, não teve problemas de sistema, problemas de aula síncrona, como teve o semestre passado. É aquilo que a gente chama de curva de aprendizado. A gente aprendeu a fazer a coisa que a gente não estava acostumado. Não sei se bem ou mal, né? Isso vocês que vão ter que julgar, né? Porque vocês foram o receptáculo das aulas. Mas tentamos da melhor maneira possível. Existe um ditado na engenharia que diz o seguinte: quando a sua única ferramenta é um martelo, todos os seus problemas se transformam em prego. Então, não sei se vocês entenderam a sutileza da coisa, né? E nós tivemos que nos virar aqui, virar nos 30 aqui, com Zoom, Teams, BBB, o web da Cisco, e lá vai, sabe, WhatsApp, YouTube. Por incrível que pareça, o reitor, eles fizeram uma pesquisa com os professores, e o reitor falou o seguinte: os professores estão usando 26 ferramentas diferentes para dar aula. De e-mail, que seria o mais tradicional, e o Moodle, até coisa, tá? Kahoot, e aí vai. Então, isso é um aprendizado para todo mundo, é para vocês e para nós também, né?
Não sei qual que é a opinião de vocês, mas eu quero ver se eu passo uma pesquisinha aqui da minha disciplina no final do semestre, tá? Para vocês pelo menos darem um aval aí para dizer se a gente foi bem, foi mal, o que a gente pode melhorar. E eu espero, sinceramente, que a gente não volte a ter uma situação dessa que nem a gente teve esse ano, né? Sinceramente, foi muito complicado. Bem, então, visto essa parte administrativa, com vocês não vamos ter problemas. Vamos aqui para a aula de hoje, tá? Então, essa aula já está aqui. Nós vamos ver essa semana análise horizontal e vertical e amanhã análise de índices financeiros 1. Análise horizontal e vertical é o começo de uma nova parte da contabilidade, tá? Deixa eu voltar aqui. Que é chamada de contabilidade gerencial, tá ok? Então, essa contabilidade gerencial, tá? Ela é o seguinte. Pessoal, a contabilidade que nós vimos até agora, nesse primeiro bimestre, esse pouquinho mais do que o primeiro bimestre, que é fechar balanço, fechar demonstrativo de resultado, fechar o fluxo de caixa, é aquilo que a gente chama de contabilidade financeira. Ou seja, fazer a contabilidade, fazer os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis. Então, nós vimos como se faz. A grande realidade, tá, pessoal, é que nenhum de vocês vai ser contador, tá? Então, muitos de vocês vão ser usuários de contabilidade, mas não vão fazer a contabilidade. Essa que é a grande realidade, tá? Então, usuário de contabilidade, aquele analista de mercado, alguns colegas aí, o Lucas que está no curso lá de imersão financeira, e deve ter mais outros alunos aí também que estão em imersão financeira, vocês viram, tem muito aluno que é profissional de mercado, que está lá fazendo imersão financeira com a gente. Tá? O cara já mexe com isso, ele fica analisando balanço, fica analisando coisas. Inclusive, tá, pessoal, esses caras, eles estão muito mais por dentro das novidades do que a gente. Eles são a ponta de lança, né? Eles são os usuários finais e os que estão agora sofrendo com isso. Então, às vezes até é complicado, eles fazem algumas perguntas para a gente que a gente é estudioso. Nós não somos aquele cara que está mexendo com o mercado exatamente nesse momento. Nós estamos estudando, vendo como que funciona, analisando. Nós estamos fazendo a pesquisa científica. Mas esses caras são os caras que operam efetivamente, que ganham dinheiro e perdem dinheiro. Então, e eles trabalham muito com a contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial é aquela contabilidade em que você vai usar a contabilidade para tomada de decisão e para descobrir algumas coisas, às vezes, das empresas. Ou você é da empresa e está tomando decisão, e vai tomar decisão com essa contabilidade gerencial, ou então você está analisando alguma empresa por algum motivo, você é um analista de alguma coisa, tá? Analista de ações, você está analisando como é que está funcionando essa empresa, tá? Bem, então é basicamente isso. E eu acabei de jogar aqui na tela, se vocês, uma frase que, aliás, é muito controversa da autoria dessa frase, tá? Em alguns lugares você acham que eles citam que foi Deming que falou isso. Deming foi um cara da qualidade que ele ajudou a reconstruir o Japão depois da Segunda Guerra. Você viu a potência que virou o Japão. Ele era um engenheiro de qualidade, tá? Então ele deu um gás nas empresas japonesas que outros falam que é do Peter Drucker. Também não tenho. E a frase é muito simples. Não se gerencia o que não se mede.
para você conseguir gerenciar, você tem que medir, tá? Isso é um básico da contabilidade. E olha só, pessoal, eu estou com um grupo de TCC, que eu fiquei em reunião hoje à tarde também, e eles estão fazendo um trabalho analisando a Covid-19. O maior problema que nós temos, tá, é a falta de dados, é a falta de informação. Se você não tem dados confiáveis, se você não consegue medir, como você vai gerenciar? Tá? Então, não tem dados confiáveis de número de infectados. Por quê? Porque aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, na Europa, eles não testaram a população inteira. E tem que fazer esse teste da população inteira praticamente toda semana ou cada 2 semanas, tá? Para você ter essa informação. Não fizeram o teste, não. Então a gente não sabe quantos infectados tem, quantos que já se infectaram e passaram ileso, que uma porcentagem grande se infectou e nem ficou sabendo que se infectou. Uma outra porcentagem pegou uma gripezinha, aquilo mesmo, foi uma gripezinha, sabe? Eu mesmo, logo depois do carnaval, eu peguei uma gripe. Minha esposa pegou uma gripe, todo mundo aqui em casa. Até hoje a gente não sabe se a gente ficou infectado pelo coronavírus ou não. Não tem essa informação. Os testes são muito ruins. Minha esposa já fez um teste, dá negativo, eu já fiz um teste, dá negativo. E aí? Peguei ou não peguei? Não sei. Não sei te falar. E o número de mortes também, a gente não tem certeza se o número está correto. Então, esse é um outro ponto, né, que meus alunos estão apanhando nisso. Você fala, poxa, está dando na televisão 140 mil mortos. Só que tem um viés aí no meio. Não é possível. No ano passado, do começo do ano passado até outubro, tinha 170 mil mortos de doenças respiratórias. Esse ano não teve ninguém doente, não morreu ninguém de doença respiratória, só de Covid. Também é respiratória, é lógico, mas e a pneumonia, tuberculose, gripe, não morreu ninguém. O ano passado tinha tudo isso e esse ano não tem? Cadê o pessoal? Tem um viés aí que a gente não consegue acertar. Esse número está errado. Quanto que está errado? Não sei se nós vamos conseguir descobrir. Tá? Teria que fazer, tá? Pegar todo mundo que morreu e fazer o teste nesse pessoal. Impossível. Tá? O pessoal nem sabe, foi enterrado, às vezes foi cremado. Não dá, não dá. Esse número, com certeza, está errado. E agora começam a surgir, se vocês estão reparando no noticiário, o noticiário, de repente, começou a ficar mais brando. Vocês repararam nisso? Começou a ficar mais, sabe? A Folha de São Paulo começou a colocar coisas, que nem ela colocou uma pesquisa de Stanford, que está dizendo o seguinte, que o nível de infecção é muito mais baixo do que o da gripe comum. Olha só, a Folha de São Paulo está fazendo isso. Por quê? Porque a ficha está caindo. Então, quando a ficha começa a cair, se esses órgãos de Rede Globo, Folha, que caíram matando durante essa gripe, foram sanguinários ao extremo, se eles continuarem assim, e a ficha e o castelo de cartas desabando, acaba totalmente a credibilidade. Eles podem fechar as portas. Então agora eles estão mudando de conversa. Agora começa a surgir pesquisa de Stanford que está dizendo que começa a surgir outra pesquisa que diz que máscara não está resolvendo. Começa a surgir pesquisa que diz que pode ser que cloroquina pode ajudar. Começa a cair o castelo.
Bem, tudo isso que eu estou falando é para dizer o seguinte: se você não tiver informação, você não consegue medir. Se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Tá? Não é privilégio nosso, ok? Os Estados Unidos está no mesmo barco, a Europa também está no mesmo barco. Eu acho que alguns países asiáticos conseguem, mas você fala, poxa, então por que a Coreia faz isso? Porque a Coreia tem 7, 8 milhões de habitantes. Você consegue fazer isso com 7, 8 milhões de habitantes. Faz com 200, 300 milhões. É complicado. Tá? Como que você vai fazer o teste no Brasil inteiro? É um problema logístico, é um problema de engenharia. Bem, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso naquilo no que não se gerencia. O pessoal dá essa frase toda, né, para o Deming, mas a gente não sabe se realmente foi o Deming que falou isso. Bem, um problema que nós temos na contabilidade é o seguinte: eu quero comparar uma empresa com outra. Legal, ótimo, é para isso mesmo, excelente. Mas como comparar? Me diga como que você compara uma demonstração financeira do grupo Pão de Açúcar com aquele mercadinho que é da esquina, que vocês devem ter aí na esquina da casa de vocês. Como você compara isso aí? Números. O grupo Pão de Açúcar é da ordem de bilhões à venda. Bilhões de reais por ano. Mercadinho, às vezes, ele não faz 1 milhão por ano, faz 500 mil por ano de venda, talvez menos, dependendo do tamanho dele. Como que você vai comparar um pão de açúcar com o mercadinho do seu Manuel? Difícil. Tem um jeito? Tem. É a gente transformar valores absolutos em valores relativos. Essa é a maneira. Então, como que se transformam valores absolutos em valores relativos? Usando porcentagem, que é o que nós vamos fazer na análise horizontal e vertical. Então, você converte para porcentagem. Se eu falar, olha, a receita do pão de açúcar cresceu 10% e a receita do mercadinho do seu Manuel cresceu 15%, pronto, eu falei, o seu Manuel está crescendo mais do que o pão de açúcar. Agora, se eu falar, olha, a receita do pão de açúcar, ela cresceu de 12 bilhões para 13 bilhões. E a do seu Manuel cresceu de 247 mil para 263 mil. Pronto. Você fica naquela, puxa, coitado do seu Manuel, né? Não te diz nada. Por quê? Porque você não consegue estabelecer paralelo, você não consegue comparar. Não tem comparação, você não consegue comparar. Bilhões com milhares, qual comparação que você tem? Logo, você percebe que você trabalhar com porcentagem é muito mais fácil. Você consegue ver qual que foi o crescimento de um, qual que foi o crescimento de um, ou decrescimento, ou... Bem, o que a gente faz? Transformar números absolutos em números relativos. Ele transforma valores numéricos em números relativos, ou seja, em percentuais, ou então em índices. Tá? Isso torna possível comparar empresas pequenininhas com empresas grandes. Você consegue. Por quê? Porque é porcentagem. Aquilo que eu falei, você falar uma empresa pequenininha aumentou 12% suas vendas, a empresa grande aumentou 15% suas vendas. Você consegue comparar. Você fala, tá, legal. Então,
Uma outra coisa, quando a gente faz análise horizontal, é o seguinte: muitas vezes a gente precisa de informação de vários anos para calcular. Na análise horizontal, a gente vai precisar de pelo menos 2 anos. E vai fazer de vários anos. Então, o que a gente vai fazer? Não é a CVM, desculpa. A lei das SAs, ela obriga que as empresas publiquem 2 balanços, o do ano e do ano anterior. Isso facilita muito a vida da gente, porque você já tem 2. Se você quer fazer uma análise de 2 anos, você já tem lá. Você não precisa ficar procurando balanços anteriores da empresa. E o problema de procurar o balanço dos anteriores da empresa não é só o problema de procurar o balanço. É o problema de você equalizar os números. Por quê? Porque em um determinado período, a empresa, vamos supor, para ver o nosso exemplo, ela joga na conta fornecedores o que ela está devendo para fornecedores. Aí, num outro ano, mudou o gerente de contabilidade e ele falou o seguinte: não, eu vou jogar na contas a pagar, não vou jogar na contas fornecedores. Aí ele joga na contas a pagar do outro ano. Repare uma coisa, não fez nada de ilegal, nada de errado, mas são 2 contas que são similares, praticamente a mesma coisa, mas repare, o analista que for analisar, ele vai ter que se ligar que esse fornecedores de um ano é o contas a pagar do outro ano, e vai ter que ajustar isso daí. Quando a empresa publica 2 anos no mesmo balanço, ela faz esse ajuste. Porque não vai poder ter as 2 contas lá. Então ela vai jogar um ano no contas a pagar ou o outro ano em fornecedores, mas vai ter que ajustar isso daí, o que facilita muito a vida do analista. Tá? Outra coisa também que a gente fala é o seguinte: não basta você ter as análises horizontais e verticais. Tá? Elas têm que ser, além de analisada somente da empresa, você tem que analisar ele com outras empresas, principalmente se forem empresas do mesmo ramo. Para quê? Para ver se realmente está coerente ou não. Então, por exemplo, e às vezes você tem que segregar ainda mais, você tem que dividir ainda mais, né? Empresas comerciais. Empresas comerciais, a gente viu que nessa pandemia, as empresas comerciais, as que tinham trabalhavam no mercado online, essas cresceram muito. Mercado Livre, ele cresceu uma enormidade. Outras empresas, tá? Cresceram, sabe? Magazine Luiza cresceu. Outras empresas que não estavam tão preparadas para o mercado online, tá? Essas caíram de venda. Por quê? Porque ela perdeu as vendas das lojas físicas. Então, dentro de um mesmo segmento, talvez, às vezes é necessário você fazer uma segunda segmentação. Atacado e varejo. Tem até uma terceira aí, atacado, varejo e atacarejo, né? Então, ou empresas de vendas online, empresas de vendas em loja. Tem que segmentar para conseguir comparar. E aí você consegue comparar realmente, tá? Se uma empresa aparece um crescimento de 10%, você fala, nossa, cresceu 10%. Agora, todos os seus concorrentes cresceram 20%, você vai falar, a empresa não é bem administrada. Se os outros cresceram 20%, ela cresceu só 10%, não é o fato de ter crescido 10%, ela tinha que ter, no mínimo, crescido 20%, para dizer que ela é mediamente administrada. Tá? Então, ela tem que ser, você tem que considerar isso também, relativo a outras empresas. Não é só a empresa em si, analisar só o balanço da empresa. Você tem que comparar a análise horizontal e vertical com as outras empresas. E onde você vai obter essa informação? Então, tem algumas publicações que tem alguns lugares, por exemplo, o IBGE, ele tem setorial, tem muita informação setorial, Serasa Experience, tem órgãos da Fiesp, federações patronais, tá? Isso daí
vocês não imaginam como vocês são bem tratados quando vocês vão fazer algum trabalho lá. Meu filho, ele foi fazer, ele estava fazendo a dissertação de mestrado dele. Ele estava fazendo sobre seguradora, sobre seguro e previdência privada, no trabalho dele. E vamos buscar, onde que você vai buscar informação? Aí ele descobriu uma associação de seguradoras. Ele falou, vou nessa associação, eu vou ligar para eles lá. Ele ligou para a associação, eles atenderam ele excelentemente bem. Não, te damos toda a informação, temos toda a informação aqui, nós conhecemos toda a indústria de seguros, nós temos todas as informações. Se depois que você fizer a dissertação, você quiser publicar com a gente, manda seu trabalho, se o seu trabalho for aceito, a gente publica, a gente coloca numa revista. Colocar numa revista, tem revista que você tem que pagar, e é uma nota preta, $1.000, $2.000, $3.000, uma publicação. Tá? Nós publicamos. Poxa, por quê? Porque o trabalho dessas federações patronais, essas associações, tá? Ou sindicatos patronais, ou órgãos de classe, é justamente esse, é fazer marketing daqueles associados, daquele grupo que ela está representando. E tem pouquíssimo trabalho para eles fazerem. Se eles não pegam isso para fazer, tá? Eles não vão ter o que fazer. Então, a hora que aparece alguém, olha, eu preciso de informação para fazer um trabalho, um TCC, ou uma dissertação, ou uma tese, eles é capaz de falar, não, te dou toda a informação, eu tenho tudo aqui. E eles têm. Por quê? Porque os seus associados fornecem todas essas informações para eles. E foi o caso. Meu filho foi lá, deram uma coleção de livros para ele. Tem aqui todos esses livros. Pum. Mesmo aqui, sabe, você pega aí, tem uma associação. Aliás, vocês viram que hoje não teve aquela reunião que se tem na quarta-feira às 5 horas. Teve uma outra coisa. Foi o lançamento de um curso de pós-graduação em gestão de energia, que é patrocinado pela Câmara Alemã e tem um monte de empresas patrocinando por trás. Há uns tempos atrás, eu estava participando de um desses seminários que essas empresas dão, e foi um sobre energia alternativa. Conversando com eles, eu sou professor aqui, não sei o que lá, a gente faz alguns trabalhos, eu já ia fazer alguns TCCs com aluno de energia alternativa, vários TCCs, tá? De energia alternativa. Comentei isso, e a gente tem dificuldade, não tem literatura. A moça que estava atendendo lá, que estava no congresso, o congresso foi no Mackenzie, ela pegou uma coleção de livros e me deu. Para mim, você passa para os seus alunos quando eles estão fazendo trabalho, aí tem tudo quanto é informação que você precisa. Então, aqui, pessoal, para vocês que vão fazer TCC, guarda isso. É uma fonte de informações, uma fonte de pesquisa. Se vocês forem pesquisar alguma coisa, se vão fazer algum trabalho sobre indústria metalúrgica, algum trabalho sobre banco, vai na Febraban, vai lá na Febraban e pega informação com os caras. Eles têm informações. Outro lugar é o Instituto de Pesquisa, tá? E publicações, tem publicações como Melhores e Maiores, Revista Exame. Instituto de Pesquisa, pessoal, tem uma coisa, eles vendem a pesquisa. Só que o detalhe é o seguinte, quando a pesquisa fica velha, ou seja, mais do que um ano, essa pesquisa para eles não vão conseguir mais vender. Aí eles costumam disponibilizar na internet, eles põem na internet, ou se você for lá, eles dão essa pesquisa. Mesmo porque, geralmente, o cara que compra essa pesquisa, ele acaba usando e publicando em algum lugar essa pesquisa. Porque ele comprou, ele tem o direito. Tanto que vocês veem, até pesquisa eleitoral. Você vê, pega jornais, eles fazem a pesquisa e publicam. Olha, o resultado esperado para a próxima eleição, estamos com 15%, 12%, 8%, é uma pesquisa que foi feita. Daqui um mês,
essa pesquisa já virou história. Então, essas empresas dão essas pesquisas, tá? Então, de indústria também. Pessoal, já falei, não adianta dar presente aqui no primeiro módulo, tá, pessoal? Porque eu vou perder esse chat vai ser perdido. Então, todo mundo que deu presente aí não está presente para mim. Tá? Não tenho como recuperar essa informação para o segundo horário. Não dá. Bem, falta 3 minutos pelo meu relógio aqui para a gente terminar esse primeiro bloco. Eu vou dar uma paradinha de 5 minutos para dar uma esticada na perna, tá, pessoal? Eu estou desde o meio-dia sentado em reunião. Fiz reunião hoje com o grupo TCC, fiz reunião com um grupo de autores de livro, fiz reunião aqui que vocês assistiram, né? O API, dando aula. Então, tô com o traseiro quadrado, né? Digamos assim, né? No retorno, aí vocês podem falar presente, né? Vitor, Júlio, Gustavo, tá? Não adianta vocês falarem agora, porque isso não vai valer. E a gente retorna a sequência. Eu vou parar nessa transparência, porque na próxima a gente já começa a análise horizontal. E eu não vou parar na metade da aula, tá? Vou dar um trecho. Então, eu paro aqui. A gente retorna na análise horizontal assim que a gente terminar nosso recreio. Tomar um cafezinho, despertar um pouco, né? E vocês estão muito... Ah, desculpa, Vitor. É que eu vi o Vitor aí. Boa noite, professor. E a esse horário eu já estou enxergando tudo dobrado, né? Eu entendi presente. Não, você não vale. Desculpa aí. Vamos guardar aqui, está faltando 2 minutos. Vamos fazer o seguinte, pessoal, eu já vou brecar agora. Por 2 minutos a gente já breca.